Olá pessoal, eu sou o Maicon. Hoje estou aqui para apresentar o meu artigo de conclusão da disciplina Forma de Resolução de Conflitos, ministrada pela professora doutora Daniela Pelim. O tema do meu artigo é Dispute Boards, uma nova forma de resolução de conflitos nas contratações públicas. O objeto da pesquisa, o Dispute Boards como meio de prevenção e resolução de controvérsias durante as execuções de contratos públicos. O problema de pesquisa é como o Dispute Board pode efetivamente contribuir para a prevenção e resolução de controvérsias instauradas durante a execução dos contratos públicos. E a hipótese inicial de solução desse problema é que a utilização do Dispute Board como meio preventivo evita a disseminação de disputas prejudiciais à relação contratual e também, depois de já instauradas as controvérsias, a sua ótica privilegiada por estar acompanhando todo o andamento contratual e conhecer todo o instrumento, os direitos e deveres de cada parte, juntamente com a imparcialidade, ele pode conduzir as partes à solução dos conflitos de forma mais célere e satisfatória. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica com o método dedutivo e a base teórica, o referencial teórico, foi a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, juntamente com um artigo publicado por Júlio César Bueno, os Disputing Boards na nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Aqui é importante frisar que é um tema bastante recente e que ainda não há um grande número de publicações a respeito desse tema, o que dificultou um pouco a pesquisa, mas é um tema que merece destaque e que deve sim ser um tema aí bastante pesquisado nos próximos tempos, já que as contribuições, né, que esse instituto pode dar para a administração pública, principalmente em relação às contratações públicas, é bastante relevante. O objetivo geral é identificar como os Disputing Boards pode eficientemente contribuir, né, para o aprimoramento da relação contratual entre a administração pública e os particulares. Aqui é importante frisar que a administração pública é um dos maiores contratantes do país e nem sempre seus contratos são de fato cumpridos, né, e esse inadimplemento contratual muitas vezes ocorre em razão de conflitos, né, na execução contratual, durante a fase de execução contratual, e esses conflitos não resolvidos acabam gerando a suspensão de serviços, ou mesmo até a extinção do contrato sem sem um resultado satisfatório, o que prejudica tanto a administração pública como o contratado e aqueles e os administrados que dependem, de repente, de um serviço, de uma obra, e aí com essa suspensão ou com essa extinção acabam também sendo prejudicados. Para chegar, né, no objetivo geral, é necessário trazer um breve contexto sobre contratações públicas, licitação e contratos administrativos, analisar também, né, aspectos do Instituto de Dispute Boards, como conceitos, modalidades e aplicação, e identificar, né, ao fim, perspectivas de contribuição do Dispute Boards nas contratações públicas. Bem, para iniciar, vamos falar um pouco sobre contratações públicas. As contratações públicas, elas são os vínculos, né, é o vínculo entre a administração pública e as empresas privadas, né, contratados particulares. A administração pública, ela visa, né, ela tem a finalidade de atender o interesse público e muitas vezes ela não é capaz de fazer isso sozinha. Ela depende da participação de terceiros para realizar suas atividades administrativas ou a construção de uma obra, de vários outros serviços e fornecimentos que a administração tem como dever fazer. Então, essa participação, né, de terceiros para auxílio no cumprimento do interesse público são as contratações públicas. Só que as contratações públicas, elas divergem um pouco das contratações privadas, especialmente por depender de um processo formal
esse processo formal dentro das contratações públicas se chama licitação. Então, a licitação ela é regulamentada hoje por duas leis, a lei número 8.666 de 1993, que estará vigente até 2023, até março de 2023, quando ela será totalmente revogada pela nova lei de licitações e contratos administrativos, número 14.133. Bem, é importante aqui a gente fazer uma diferenciação entre duas fases, né, dois institutos dentro das contratações públicas, que é a licitação e contratos administrativos. Isso porque os meios, né, de formas de resolução e as formas de resolução de conflitos, elas são possíveis pela nova lei de licitação nas fases de execução contratual, que são relativos aos direitos disponíveis, né, da administração pública. O procedimento, a licitação, ela é o procedimento, né, todo o procedimento para a escolha do fornecedor, enquanto os contratos administrativos, após a escolha desse fornecedor, ele regulamenta as obrigações e os direitos durante a fase de execução, tanto da administração pública quanto dos particulares contratados. Respondendo, né, ao anseio dos administradores, dos administrados e, de certa forma, de toda a sociedade, a nova lei de licitação, ela foi promulgada em 1º de abril de 2021 e com ela trouxe bastante inovações. Uma dessas inovações é a possibilidade, né, de se utilizar meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, né, para poder resolver conflitos e controvérsias dentro das contratações públicas. No seu artigo 151, a lei estabelece quais são os meios possíveis, ela foi bastante abrangente, permitindo a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem. Aqui, talvez, a grande novidade seja realmente o comitê de resolução de disputas, já que é a primeira vez que esse instituto ele aparece, né, numa legislação federal. O comitê de resolução de disputa é o mesmo Dispute Board, né, e aqui ele aparece no artigo 151 como um dos meios que podem ser utilizados para prevenção e resolução de controvérsias. No seu parágrafo único, é importante aqui a gente notar que apenas os direitos disponíveis, né, são apenas controvérsias relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis, podem serem resolvidos pelos meios alternativos, e as questões, o legislador ele traz, né, alguns exemplos aqui de questões que podem ser resolvidas por esses institutos, que são o restabelecimento do equilíbrio econômico e financeiro do contrato, o inadimplemento de obrigações contratuais por qualquer das partes e ao cálculo de indenizações decorrentes dessa relação contratual. No artigo 152, ele fala sobre a arbitragem, né, e como a arbitragem ela sempre será de direito, né, e observará o princípio da publicidade. No 153, ele traz, né, a possibilidade dos contratos que já estão em execução serem aditados para permitir a adoção dos meios de alternativo de resolução de controvérsia, ou seja, se esses contratos ainda, os contratos que não prevêem a possibilidade da adoção, eles podem ser aditados e incluir a cláusula que permita a adoção desses meios. Aqui no artigo 150 ele fala um pouco sobre o processo de escolha dos árbitros e dos comitês, que eles observarão critérios isonômicos, técnicos e transparentes. E assim a nova lei ela traz essa possibilidade do uso escrito pelo legislador como um meio alternativo, o qual eu prefiro tratar como um meio adequado, né, para prevenção e resolução de controvérsias, já, né, que esses meios podem promover
a resolução do conflito de uma forma mais célere e mais eficiente do que outras vias. Agora vamos falar um pouco sobre o Dispute Boards e o que é, né, esse comitê de resolução de disputa, ou também chamado Dispute Boards. É um comitê responsável por auxiliar as partes, que age de forma imparcial nas suas desavenças, prevenindo disputas, proporcionando a obtenção de uma solução rápida, econômica e eficiente, prevenindo o surgimento de um litígio. Aqui é importante fazer um apontamento que a lei de licitações, a nova lei de licitações, ela traz, né, além da novidade da utilização dos meios de alternativa de solução de conflitos, ela apresenta esse meio de alternativo como prevenção e resolução das controvérsias. E nesse aspecto da prevenção, o Dispute Board é a forma, né, que pode ser aplicada com maior sucesso para a resolução dessas disputas, já que o Dispute Board pode ser instaurado desde o início do contrato, né, promovendo aí um acompanhamento contratual através de uma equipe técnica, e essa equipe técnica pode preventivamente verificar pontos de riscos de conflitos e resolvê-los antes, né, de que esses conflitos venham a prejudicar a relação contratual. Bem, os Dispute Board, eles são compostos geralmente por 3 membros, independentes e imparciais, com experiência no tipo de projeto que foi contratado, né, sendo que 2 membros são escolhidos em consenso pelas partes e o terceiro membro, que presidirá o comitê, é escolhido pelos 2 membros que foram aprovados pelas partes. Isso demonstra, né, um processo de imparcialidade, justamente para poder aferir segurança jurídica, né, que nenhuma das partes seja beneficiada pelo comitê de disputa e todo o processo ele seja realmente tratado com o objetivo do resultado final do contrato, né, que a execução do contrato ele atinja seu resultado final de forma satisfatória, independente, né, de onde surgiu o conflito, se foi da administração pública ou dos particulares. Quanto à modalidade, os comitês eles podem ser por adjudicação, quando eles emitem decisões que devem ser acatadas pelas partes, ou ele pode ser um comitê por revisão, onde eles emitem recomendações, então não vincula as partes a cumprirem essas recomendações, e ele pode ser híbrido, né? Ele pode emitir decisões ou recomendações, quando ele é híbrido, conforme ele for solicitado. Então, a estipulação da modalidade que será utilizada pelo comitê de disputa, ela deve prever já no contrato, né, a forma que vai ser feito e, de acordo com a escolha da modalidade, o comitê de disputa vai agir, né, durante a relação contratual. Quanto ao tipo, eles podem ser permanentes, aqueles que vão acompanhar toda a relação contratual e já inicia-se logo na celebração do contrato e permanecem até o fim do mesmo, ou ele pode ser ad hoc, que é destinado, né, a uma finalidade específica. Acontece o conflito, após surgir o conflito, ele é instituído o comitê para a resolução daquele conflito específico, e esse conflito sendo resolvido, o comitê é dissolvido. Bem, durante as pesquisas foram notadas algumas perspectivas de contribuição do Dispute Boards nos contratos públicos, e aqui eu trouxe alguns dos referenciais teóricos, né, que falam a respeito dessas contribuições. Para Bueno, né, os Dispute Boards intervêm de modo rápido e tempestivo na sua prevenção ou sua resolução, apresentando às partes uma visão independente sobre a interpretação das cláusulas contratual e a adequada divisão de responsabilidade entre as partes,
Bem, assim o detalhamento de questões técnicas e legais inerentes a uma relação comutativa de maior complexidade. Para Bueno, né, os dispute boards eles são melhores aplicados em contratos que exigem uma complexidade técnica maior, como nos contratos de obras ou em contratos de infraestrutura, como a infraestrutura de tecnologia da informação, e em contratos que tenham uma duração maior, uma vigência contratual que se prolonga no tempo, né, o que faz realmente os riscos aumentarem, os riscos de conflitos aumentarem nesse sentido. Para Mimoso e Bortoni, os Disputing Boards possuem todos os elementos de sucesso, uma vez que sua prioridade é a conclusão do contrato, não significando prejuízo apenas para uma das partes. Tais disputas podem ser resolvidas paralela ou posteriormente aos trabalhos, mantendo-se sempre a prioridade quanto ao cumprimento e finalização do contrato firmado. Então, nesse aspecto, né, eu já tinha falado anteriormente, o Disputing Board ele acompanha todo o contrato e a sua prioridade não é, privilegiar uma parte ou outra. E ele foca realmente no cumprimento e finalização do contrato, como ele foi firmado, propiciando, então, bastante eficiência nas contratações públicas, já que o interesse público ele vai ser atendido. Para guiar Andrade Martins, o Disputing Boards preenche essa necessidade de segurança jurídica ao estabelecer um processo decisório imparcial, eficiente e técnico, gerando ao administrador uma tomada de decisão informada e técnica sobre eventuais disputas que possam advir do contrato. Aqui, quanto ao tema da segurança jurídica, é importante frisar que, por muitas vezes, os contratos eles precisam de restabelecimento do equilíbrio contratual, do equilíbrio econômico-financeiro, ou de reajustes, de acordo com o mercado, né, de acordo com os preços que o mercado praticam, e muitas vezes os servidores da administração pública, ou mesmo os gestores contratuais, eles não têm conhecimento técnico suficiente para poder levantar quais são os índices que devem ser aplicados nesses reajustes, ou mesmo determinar qual o tamanho do desequilíbrio contratual existente. E nesse impasse, né, nessa demora de resolver esse conflito, já que para o contratado absorver esse dispêndio do desequilíbrio contratual é muito pesado, durante esse tempo geralmente se suspende o contrato, e essa suspensão desse contrato se prolonga até a resolução desse conflito. E aqui, né, o Aguiar Martins e Andrade fala bem a respeito dessa questão no trabalho deles, que até mesmo, né, para poder embasar, né, a decisão de aumentar valor num contrato, quando ele vem de uma decisão técnica, é muito mais seguro para o gestor contratual ou para o ordenador de despesas ele conseguir, né, fundamentar um processo de reequilíbrio contratual ou de reajuste, conforme for o caso. Bem, conclui-se dessa pesquisa, né, que o Disputing Board ele possui potencial para colaborar para uma relação contratual menos conflituosa entre o poder público e os particulares, e uma das suas vantagens é evitar a paralisação de serviços em razão de disputas técnicas entre contratantes e contratados. Observou-se também que a sua aplicação ela pode ter mais eficácia quando os Disputing Boards são permanentes e formados logo no início da execução contratual, atuando dessa forma, de forma preventiva, né, para evitar disputa entre as partes, ou quando isso não for possível, quando a controvérsia existir, que a solução dela seja rápida, né, e tempestiva, evitando transtorno e prejuízo, tanto às partes quanto aos administrados, né, que muitas vezes dependem, né, de um serviço público ou da execução de uma obra para ver os seus anseios atendidos.
Ainda quanto à sua aplicação, o Dispiriting Board apresenta indicativos de melhor proveito nas contratações com complexidade técnica e maior duração, já que nesses casos existem mais riscos de litígios, o que justifica, né, o investimento no comitê, já que esses comitês eles recebem, né, um pagamento, né, pelos serviços prestados aqui. Bem, pessoal, essa foi minha contribuição. Deixo aqui minhas referências, né, do trabalho. No mais, eu quero agradecer tanto aos colegas e a professora por esse tempo que a gente passou junto e de grande valia para o nosso conhecimento. Obrigado.